posicionando diante do teu altar, Pai. Estamos colocando, Pai, a nossa vida na tua presença, suplicando o favor do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, que o teu Espírito Santo possa nos orientar, que o teu Espírito Santo possa nos dirigir nesse momento, para que tudo aquilo que for falado seja absorvido pelo nosso ser. Que nós possamos entender a tua palavra como uma regra de prática, para que nós venhamos vivê-la no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós aprendemos hoje e a cada dia, Pai, que nós possamos viver, que nós possamos, ó Pai, experimentar na prática, ou colocando, Pai, moldando as nossas vidas à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Meu Senhor da glória, repreende dos nossos corações toda a rebeldia. Repreende, Pai, das nossas mentes tudo aquilo que tem travado o nosso entendimento, que tem nos impedido de crer e obedecer. Repreende, meu Deus e Pai, da nossa mente tudo aquilo que está travando a nossa obediência a Ti. Porque nós queremos levar nesta noite cativo todo o nosso pensamento ao conhecimento da Tua palavra, meu Pai. Que nós não venhamos mais andar por aí como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Não queremos seguir, ó Pai, doutrinas humanas, mas também não queremos, ó Pai, de hipótese alguma, deixar de seguir a Tua sã doutrina. Amém. Porque é ela que nos dá vida, ela que nos orienta, ela que nos capacita, é ela que cria em nós, ó Pai, este elo de intimidade contigo. Nós queremos, Pai, ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Queremos, ó Deus Todo-Poderoso, viver para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, para que através das nossas vidas o Teu nome seja engrandecido. Nos ajuda nesta noite, meu Pai. Nos dá entendimento e capacidade para crer e confiar em Ti, para confiar nos mistérios da Tua palavra, aquilo que ainda nos está oculto, Pai, que ainda assim possamos crer e aguardar o tempo em que o Senhor nos há de revelar. Meu Senhor da glória, nos ajuda, Pai. Liberta-nos de toda rebeldia, de toda cisma maligna, de tudo aquilo que está nos impedindo de uma maior comunhão contigo, Pai. Toda indolência. Meu Senhor da glória, nós oramos e colocamos as nossas vidas no Teu altar, crendo que o Teu Espírito Santo há de falar conosco nesta noite e nos revelar a Tua santa e poderosa vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. O capítulo todo fala sobre o ofício do verdadeiro profeta. Ezequiel 33. E é também, eu vou ler somente 4 versículos, 5 versículos, mas é também importante, tanto para o profeta, quanto para aquele que ouve a profecia, para aquele que ouve a palavra, para que aprenda a guardar e tremer diante do nosso Deus. Ezequiel 33, versículo 11. Vamos ler primeiro o 11 e 12. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Amém? Deus está falando com o povo de Israel. Trazendo para os nossos dias, Deus está falando com a igreja. Tá? A palavra do Senhor
ela é viva e eficaz. Então ela não foi somente para o tempo do profeta Ezequiel, para o tempo em que ele julgava a nação de Israel através da palavra de Deus, através das profecias, das revelações que ele recebia. Mas a palavra é hoje para nós. E Deus está falando, é para a igreja dele. A pessoa se converteu, ela precisa manter a sua integridade espiritual. Se essa pessoa se converter e viver 50 anos, mas no último ano ela prevaricar, ela deixar de obedecer aquilo que o Senhor está falando, ela morrer, ela morrerá no seu pecado. Da mesma maneira, uma pessoa vive uma vida de impiedade, no final, ainda que esteja no leito de morte, ela se converte, ela se entrega de verdade ao Senhor, ali, no seu leito de morte, ela vai se encontrar com Deus, assim como o ladrão lá na cruz, que estava ao lado de Jesus. Então nós precisamos entender isso. O profeta, ele precisa profetizar e falar a verdade. Olha, se morrer no pecado, vai para o inferno. Se converter e abandonar o pecado, vai se encontrar com Deus. É simples. Agora, isso nós até entendemos. O difícil, muitas vezes, é permanecer na prática da palavra. Porque aí você vai ter um embate da tua alma, da tua carne. É o teu espírito combatendo contra os desejos da tua carne. Você querendo fazer a vontade de Deus, porque você tem prazer nele. Mas ao mesmo tempo a tua carne tem uma chama ardente que combate contra esse teu desejo de santificação. E ele está sempre desejando as coisas terrenas, as coisas passageiras e que te levam para longe do Criador. Então nós todos precisamos aprender a caminhar com Deus. Como é que eu posso caminhar com o Senhor? Como é que eu posso andar com Ele de verdade, sem pecar, sem transgredir? É fácil? Alguém aqui acha que é fácil? Não é. Nós sabemos pela nossa própria experiência de vida que não é. Se a pessoa se ira, ela quer afrontar aquele que a irou. Ela quer ir tomar satisfação, ela quer brigar com aquela pessoa que fez com que a ira sobreviesse. Se uma pessoa foi magoada por alguém, muitas vezes ela quer se vingar. Ela pode não armar uma cilada, porque existe dois tipos de vingança. Existe uma vingança em que você arma uma cilada para a pessoa. Você faz alguma coisa para que a pessoa também se dê mal em alguma área. Muitas vezes nem fazendo uma maldade diretamente, mas denunciando algum pecado que a pessoa fez para envergonhá-la, para constrangê-la ou deixá-la mal no ambiente que vive. E existe aquela outro tipo de vingança, em que você não prepara nada, mas no teu coração fica desejoso de ver a pessoa cair. Você fica ali só esperando, né? E muitas vezes até sem perceber, a pessoa fica desejando o mal do outro. Vai chegar a hora que ela vai cair. Vai chegar a hora que ela vai sofrer o dano. E você fica esperando e torcendo pela maldade na vida da pessoa. Você pecou do mesmo jeito. Você pecou do mesmo jeito porque você estava desejando o mal do teu irmão. Então, estar com Deus, ter uma experiência com Ele, compreender o que seja ter uma vida cristã é importante. Mas depois, conseguir permanecer nessa posição é uma virtude que você vai ter que lutar para conseguir. Você não vai conseguir isso assim, de mão beijada, não. Não pense você que você vai conseguir resistir ao pecado se você não tiver numa guerra constante e contínua. A palavra diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Eu só posso combater contra o pecado que habita em mim. Entenda isso. O pecado habita em nós, a partir da nossa herança adâmica. Muitas vezes a gente vê batizar crianças, crendo que não batizar criança já para que ela fique livre do pecado adâmico. A criança você apresenta ao Senhor, entrega nas mãos de Deus e pela inocência dela, Deus vai ajudá-la. Mas a partir do momento que ela tem consciência para se entregar a Cristo, ela precisa tomar a sua decisão de se entregar, de se batizar e se posicionar diante de Deus. Cada um de nós é responsável pela sua própria alma. Cada um de nós é responsável pelas suas próprias atitudes. E nós precisamos aprender a inculcar isso na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças. Inculcar você, para que a criança aprenda desde pequeno a ter as suas responsabilidades. Então, quando ela crescer, ela vai entender. Quando ela, a partir do momento que ela vai conhecendo a palavra, e isso também é importante que aconteça na infância, para que ela possa se livrar de tantas situações, de tantos erros que se cometem na adolescência e na mocidade. Então é importante que essa criança tenha conhecimento, que as crianças de um modo geral tenham conhecimento da palavra, entendendo o que é certo, o que é errado, entendendo o que você pode fazer e o que você não pode, até onde você pode ir numa determinada situação para fugir do pecado. A Bíblia diz do pecado que tão de perto nos rodeia. É o tempo inteiro você recebendo apelos para pecar. Eu estou errada? É assim? É verdade, nós sabemos que é isso. Você está andando numa situação tão inusitada e de repente você se sente afrontado pelo pecado. Alguma situação te pega de surpresa, num ambiente que você nem imagina e você é tentado a pecar. Quantas vezes você está vivendo, de repente até um pensamento, você está lá sossegada, lendo sua Bíblia, ouvindo louvor, de repente vem um pensamento e te induz ao pecado. Eu acredito que todos nós aqui, somos adultos, todos nós aqui já passamos por uma situação dessa. Você estava em paz, sossegado, ouvindo uma música, ouvindo uma mensagem, de repente vem um pensamento, um dardo do inferno, te induzindo a pecar, a ter pensamentos malignos, sejam pensamentos promíscuos, sejam pensamentos de violência, sejam pensamentos de vingança, pensamentos ruins, pensamentos de rebeldia contra Deus, contra a palavra. Todos nós somos induzidos a pecar. Não pense você que fulano ou ciclano está isento. Ninguém está isento de pecar. Mas nós precisamos vigiar. E Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que Ele envia profetas, Ele envia homens e mulheres de Deus para que estejam ali continuamente, como atalaias. Sabe o que é o atalaia? Era aquele homem que ficava guardando a cidade. E se ele visse um exército vir, alguém de longe, uma multidão, ele já tinha que dar aviso para que a cidade se preparasse. Então ele era a voz que anunciava o perigo iminente, o risco iminente. Então quando via chegar ali uma coisa, olha, está chegando. Então o exército se preparava para enfrentar, para primeiro discernir, ver se era realmente uma situação de conflito, de guerra, ou se fosse, já se preparavam para lutar. Se porventura fosse alguém chegando, mensageiro, então eles tinham que também receber, mas todos tinham que estar preparados para a batalha, preparados para enfrentar a morte. Da mesma forma, o profeta, ele é chamado de atalaia, porque ele adverte a pessoa acerca da morte espiritual. E não há morte pior do que a espiritual. Quantas pessoas estão indo todos os dias, quantas pessoas morrem todos os dias de doenças, de acidentes e de tantas coisas, né? Essas pessoas, como todos nós, vamos morrer um dia. Apenas chegou o dia de cada um. Agora, a vida
a nossa vida, quando ela termina, nós podemos ter ou não uma vida eterna com Deus. Quando nós falamos de vida eterna, é viver com Deus. Morte eterna é morrer e permanecer longe do Senhor. Então eu quero e eu preciso e nós precisamos estar com Deus. E quando nós vemos que os dias estão se abreviando, essa pandemia, como outras situações que a Terra já viveu, simplesmente nos preparam, nos despertam para nós compreendermos como a nossa vida é breve. E como um vírus pequenininho, invisível, imperceptível, pode destruir a vida de uma pessoa, né? Quanta coisa, quanta maldade, quanta perversidade de pessoas que estão morrendo de forma também violenta. Ontem eu estava conversando com um grupo acerca de uma pessoa da minha adolescência, uma pessoa que muito conhecida onde nós morávamos, e essa pessoa teve uma morte violenta na época. Eu me lembro quando meu pai chegou contando acerca da morte dessa pessoa. E aí uma pessoa comentou, um homem comentou, ele falou assim, e olha que naquela época a violência não era tão grande como hoje, né? Mas essa pessoa morreu de uma morte tão estúpida, tão covarde. Então, a maldade, ela impera desde quando? Desde que Adão pecou. E é tão nítido isso que logo o seu filho, Caim, mata o seu irmão Abel. Ou seja, não dá para você duvidar que a maldade entrou no momento em que o homem pecou. Porque os filhos do primeiro homem, da primeira mulher, um deles já comete suicídio. Depois o filho dele também comete, suicídio não, homicídio. Depois o filho dele também comete homicídio. O filho de Caim, li o nome dele essa semana aqui, esqueci agora, fugiu. Lameque. Eu lembro pelo texto, pelo que Caim será vingado, Lameque 70 vezes 7. Lameque comete também. E é o primeiro bígamo da história, já arrumou logo 2 mulheres. Então, maldade, perversidade no coração desde que o pecado entrou no mundo. Como é que eu posso fazer para me livrar do pecado? Então, andando em comunhão com Deus. Só isso que pode me ajudar. Porque quem pode nos ajudar a resistir ao mal é o Senhor. Não adianta eu ficar falando aqui para você quais os tipos de pecado. E muitas vezes as pessoas pensam, pastor, mas qual é o tipo de pecado? Uma pergunta que eu escuto muito. Qual é o tipo de pecado contra o Espírito Santo? Já que tem tantos pecados, alguns pecados a gente conhece, sabe? Mas qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. E as pessoas se preocupam com isso. Mas deixa eu te falar, você pode não ter pecado contra o Espírito Santo, mas se a pessoa se mantém na prática do pecado, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Qual é a diferença? Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá, mas um outro pecado, se você morre no pecado, está escrito aqui, olha. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Foi justo, mas prevaricou, cometeu o pecado e morreu, ele vai para o inferno. Versículo 18, ainda em Ezequiel 33, versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Quer dizer, se o justo se desviou, e praticou a iniquidade e morrer sem tempo de voltar para Jesus, ele morre na iniquidade. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então as pessoas começaram a falar, o caminho do Senhor não é reto. Como é que pode? Deus uma pessoa que viveu a vida toda, foi boazinha a vida toda, só porque ela errou no final, então ela não vai ter salvação? O que nós ignoramos
é que muitas vezes a pessoa está lá praticando atos de bondade, mas o Senhor conhece o coração daquela pessoa. Tem gente que é boazinha, né? Mas quando você vai descobrir, a pessoa não é lá aquela flor de formosura toda que aparenta. Então muitas vezes o pecado que ela cometeu era simplesmente algo que ela já estava ensaiando. Não estou dizendo que todos os casos sejam assim, mas muitos são. Então Deus fala: eu vou julgar cada um com reta justiça segundo o caminho de vocês. É vocês que vão determinar para onde vocês querem ir. Eu dei a vocês esse direito. Eu coloquei a bênção e a maldição e eu mandei escolher a bênção. Eu coloquei a vida e a morte e eu mandei escolher a vida. Escolhe a vida para que viva. Mas vocês resolveram escolher o outro lado. Então a responsabilidade não é do Senhor. Se eu colocar aqui um copo de água limpa e eu coloco do lado um copo de água suja e eu digo: olha, essa água está limpa, beba dessa, e a outra água está suja, e a pessoa quiser beber da água suja, a responsabilidade é minha porque eu coloquei as duas? Sendo que eu avisei que essa era água limpa, potável e que poderia ser bebida? Bebendo dessa eu me hidrato, sacio a minha sede e até alimenta, a água alimenta. Agora, se eu bebo uma água contaminada, uma água suja, eu vou me contaminar com ela. Então as escolhas estão diante de nós, mas nós precisamos ter bom senso, bom entendimento para fazer as escolhas certas. O apóstolo, antes do apóstolo Mateus, abre aí o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Falando um pouquinho agora sobre a questão da pessoa que se converte, mas depois se desvia. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Como eu disse, nós pecamos desde o homem, ser humano, peca desde o princípio. Mateus 13. Então o homem peca desde o princípio. Aliás, desculpa, Mateus 12, Mateus 12, 43, a partir do 43. Então veja bem, o homem peca desde o momento em que Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo. O homem tem essa natureza pecaminosa que é inflamada pelo inferno. Essa pessoa se converte, ela recebe do Senhor a proteção para não pecar, para conseguir se manter, o Espírito Santo ali ajudando nas fraquezas, os anjos do Senhor ali acampados ao redor da pessoa, impedindo a ação direta do inferno. Ele vai lançando o dado, mas ele não consegue agir diretamente porque tem os anjos ao redor da pessoa. Mas quando essa pessoa se desvia, quando ela abre brechas para o inferno, aí aqueles espíritos malignos que estavam tomando conta, que induzindo a pessoa ao pecado, a palavra diz que eles vão lá e pegam espíritos piores do que ele ainda e voltam a dominar a vida daquela pessoa. E os últimos atos acabam sendo piores do que os anteriores. Sabe aquela pessoa que quando foi para o mundo, estava na igreja, estava lá no mundo, se converteu, quando voltou pior? E aí já não era mais uma briga, aí já era um assassinato. Aí já não era mais um furto, era um assalto. Aí já não era um xingamento, era uma pancada em alguém. Aquela pessoa que se torna mais violenta, mais promíscua, mais perturbada, desorientada, porque deixou de obedecer ao Senhor e se colocou na brecha para que o inferno pudesse usar.
sobre isso na primeira carta aos Coríntios. A importância de se cuidar, de preservar a sua vida, a sua alma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele sabia das dificuldades, ele sabia das lutas. Era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pregou e ganhou muita alma. Ele ia de cidade em cidade pregando, ele era um missionário. Mas ele, consciente das suas fraquezas, das suas batalhas carnais, ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele sabia que ele poderia ser reprovado se ele não subjugasse o seu corpo, se ele não subjugasse a sua carne, se ele não se posicionasse diante de Deus para vencer as batalhas, para vencer tudo aquilo que estava tomando conta da vida dele, ele estava posicionando a vida dele de forma negativa. Nós temos uma batalha na nossa carne, e como eu já disse anteriormente, cada um de acordo com as suas concupiscências, os seus desejos. O desejo de um não é o mesmo desejo de uma outra pessoa. Eu posso ser tentada numa área e outro na outra. Algumas pessoas são tentadas na área da promiscuidade, outros são tentados na área do roubo, outros são tentados na mentira, no engano. Tem gente que, como as pessoas falam, é um tremendo 171, né? São pessoas que estão sempre procurando dar a volta e alguém se dar bem de alguma maneira. Então outras pessoas são tentadas na área da violência. Elas não têm autodomínio, no mínimo de autocontrole. Qualquer coisinha ela já perde as estribeiras, já xinga e já quer brigar. Então nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, pela nossa própria vida, pela nossa própria salvação. Esteja atento, esteja guardando aquilo que você aprende na palavra, para você não ser reprovado. Ele fala: eu subjugo o meu corpo, eu coloco sobre o meu corpo, sobre a minha carne, o jugo de Jesus, que é leve e que é suave, para que minha carne esteja condicionada a obedecer a palavra, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não posso me desviar da palavra, eu não posso me desviar da vontade de Deus, eu não posso me desviar daquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o que me faz mais lutar contra a minha carne é saber que quando eu partir dessa vida e entrar na eternidade, vai ser para sempre. Então aonde eu estiver será para sempre. Se eu peco e me afasto de Deus, eu não vou ter uma outra chance. A minha eternidade vai ser no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, se eu conseguir vencer e me encontrar com o Senhor, vai ser para sempre também ao lado do Pai. E eu quero a minha eternidade com o Senhor. Eu não quero estar distante dEle. Eu não quero estar distante dEle aqui nessa terra, quanto mais na eternidade. Amém. Não dá para você imaginar que você possa estar longe de Deus para sempre. Eu preciso dele no meu dia a dia. Eu preciso dele para me sustentar. Eu preciso dele para me confortar, para me consolar, para me orientar. Aqui eu preciso dele. Na eternidade eu vou precisar mais ainda. Então eu tenho que estar diante dele todos os dias da minha vida, buscando nele forças para vencer, para não ser reprovada. Nós precisamos vencer para não sermos reprovados. Lutar contra a nossa carne, dessa batalha forte, dessa batalha tremenda. Uma outra orientação ele nos dá aqui ainda o apóstolo Paulo, capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 12.
Ele diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação que nós temos é na nossa carne. Ainda que seja induzida pelo inferno, é a nossa carne que nos faz pecar. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. A tentação vem na nossa carne, mas Deus nos dá o escape para que nós possamos suportar. E o escape que nos faz suportar a tentação é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele já nos concedeu, Jesus falando: não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E é esse Espírito Santo que vai dar a vocês a força necessária para que vocês não pequem, para que vocês não se afastem da presença, para que vocês não se afastem do amor de Deus. Eu quero estar com Cristo. A gente canta até o hino da harpa, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Então, na hora da batalha, eu quero estar com Cristo. Quando a luta se travar, for renhida, eu quero estar lá na frente, mas eu quero estar com Cristo, pelejando com Ele ao meu lado, Ele sendo o meu general, Ele me conduzindo na guerra. Eu vou vencer. Você vai vencer quando você se posicionar diante do altar de Deus. Quando você estiver: Senhor, é o Senhor, eu não tenho forças, eu sou um miserável pecador, não tenho forças, mas o Senhor vai na minha frente. O Senhor vai me dar condições de enfrentar essa batalha e de vencer. O Senhor vai me dar condições de prosseguir, confiada na tua presença, no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. É no Senhor que eu venço. É contigo que eu passo pelo meio de um batalhão. É com o Senhor que eu salto muralhas. É com o Senhor que eu atravesso o mar sem afundar. É com o Senhor que eu consigo prosseguir no meio de um vendaval. É com Ele que eu consigo enfrentar os demônios. Porque muitas vezes a tua carne você está lutando contra a tua carne, mas você enfrenta demônios. Eu estava conversando com a pastora Aline lá na sede esses dias, e ela estava comentando, né, que ela estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou uma coisa e veio no coração dela, e aquilo, quando ela falou, bateu no meu coração também. Essa questão dessa pandemia, isso é um principado que está atuando na terra. Presta atenção no que eu estou falando. É um principado. Pensa comigo. Ele está agindo como Deus. Ah, mas é um vírus. Tá, o vírus é uma coisa, mas um principado está usando esse vírus. Quando ela falou isso, me veio na hora. Pensa. O mundo inteiro está girando em torno disso. O dinheiro no mundo inteiro está girando hoje em torno disso. Quando começou foi o quê? Compra de equipamentos, tratamento de vacina, experiências, todo o dinheiro para manter as pessoas que ficaram desempregadas, todo o dinheiro passou a girar em torno da pandemia. As próprias empresas tiveram que, mesmo que elas trabalhem em outras áreas, elas tiveram que separar um dinheiro para aquela área, para comprar álcool gel, para comprar uma coisa para a porta, para comprar material, equipamento, máscara. As próprias empresas tiveram que se reprogramar para cuidar dessa situação. O medo das pessoas não é mais a morte espiritual.
espiritual. É da morte. Mesmo crentes estão morrendo de medo da morte física. Não, eu não quero morrer. Tá bom que ninguém quer morrer. E não deve querer, não tem que se cuidar. Mas o se cuidar agora já não é como os médicos falaram no começo, os próprios especialistas falaram no começo. Você tem que tomar vitamina C, você tem que tomar vitamina D, tomar sol, você precisa fazer uma alimentação correta, fazer exercício. Não pode mais, agora você fica trancado dentro de casa. Muitos dos médicos que falaram aqui, alguns sumiram, alguns morreram, outros foram demitidos, outros mudaram, para não sofrer dano, mudaram a sua fala. Não, você agora tem que ficar dentro de casa, trancado. Você só pode sair se for muito necessário. E as pessoas se trancaram dentro de casa, literalmente. E são presas. As pessoas estão hoje reféns desse demônio, desse espírito maligno. Ah, se ficar 15 dias e lockdown completo, para. É mentira! Já foi falado no começo que enquanto não houver uma vacina, um tratamento adequado, não vai ter cura. Então as pessoas têm que se cuidar sim, mas não vai ter cura sim. E uma vacina não é feita do dia para a noite, porque ela leva um tempo de pesquisa, depois ela leva um tempo para saber quais são os efeitos colaterais. Numa população pode servir, numa outra pode apresentar um efeito colateral, como várias vacinas. Tem pessoas que são vacinadas de gripe e pegam gripe e morrem de gripe. E o vírus é o mesmo tipo de vírus, é um vírus da mesma qualidade do que produz H1N1, da que produz a gripe, que mata. Quantas pessoas já morreram até da própria vacina, ainda que é um número bem menor, e aí você sabe que não compensa deixar de vacinar por causa do risco de não morrer. Porque é maior o número das pessoas que morrem sem a vacina. Então você toma vacina. Mas é uma coisa que vai demorar ainda 1, 2 anos. Isso já foi falado desde o princípio. Mas as pessoas se esqueceram pelo medo, né? Pelo aquilo que está sendo enfatizado. Tantas pessoas morreram não porque contraíram a doença, mas por causa do tratamento que receberam. Nós sabemos disso, está sendo veiculado, não estou falando nada aqui. Tem um monte de vídeo na internet de pessoas que de gente sendo sacada viva, de gente que morreu por causa do respirador que quebrou dentro da pessoa, aquele ventilador artificial que coloca. Isso, todo mundo está vendo isso, está nas redes sociais. Por mais que eu estou tentando até não abrir vídeo ultimamente, mas ainda assim você acaba vendo muita coisa. Por um lado, as pessoas que estão despertando dentro de si um senso de solidariedade tremendo, lindo, que é ir para a rua ajudar, da cesta básica, da Marmitex. Mas tem gente que não tem medo de ir na rua e entregar a Marmitex. Está lá um monte de gente. É muita gente. Eu fiquei assim admirado. Eu fui numa rua lá no Rio de Janeiro. Eu vou nem falar qual é a rua, depois o pessoal não ir lá para cima. E essa rua tinha em torno de 5, 6 moradores de rua. Acabei de falar que eu não ia falar, mas tudo bem, já começou a falar. Tinha um número pequeno de pessoas, de moradores, porque tem uma laje, né, um beiral grande, então as pessoas se abrigam ali. Porém, como as pessoas estão dando Marmitex, algumas pessoas, moradores de uma comunidade próxima, começaram a ir para lá para pegar Marmitex também. Então, quando chega uma certa hora, gente, é muita gente. Eu chutei, eu até falei 100 pessoas, mas não sei que estudo não, há mais de 50 pessoas tinha ali. De 5, 6. Voltam na noite que eles sabem que a pessoa passa para entregar uma Marmitex, começa a ir para lá. Família inteira, pai, mãe, mulher e filhos. Sou de uma comunidade. Eu falei, mas não está cara de morador de rua. Eu vi famílias inteiras, aí a minha sobrinha explicou, não, são moradores de uma comunidade carente e eles vêm aqui para pegar a cesta básica. E conseguem. O pessoal traz tanta comida que entrega que todos eles, quando eles forem embora, eu lamentei que eles deixaram as Marmitex tudo de isopor ali no chão. Eu digo, pelo menos, foi tão grato, né? Vamos juntar tudo no cantinho, mas ficou aquela bagunça. Mas enfim, pessoas que se solidarizam com o sofrimento alheio
E não ficaram preocupados, eu não posso me aproximar deles que eu vou pegar Covid. Não, põe uma luva, põe uma máscara, põe um álcool, vai lá e entrega comida para todo mundo, aquele povo. Agora não tem medo de chegar na igreja, que é o lugar onde a gente deveria vir para ser curado. Ou para a gente orar, para buscar. Não estou falando que você, pastor, agora eu estou com Covid e não posso. Até porque se você fala que está com Covid e vem, aí todo mundo quer ir embora. Porque fica todo mundo com medo, todo mundo vai embora, não tem alguém com Covid. Antigamente vinha as pessoas para a igreja, mesmo com doenças contagiosas, vinha, a gente orava para que fosse curada. E eu não me lembro de 30 e tantos anos que estou na igreja, de uma pessoa que chegou na igreja com uma tuberculose, com um problema, mesmo que a pessoa não foi curada, eu não me lembro de ninguém sendo contaminado. Mas enfim, eu até entendo, a pessoa está doente, vai se tratar em casa. Se a doença é contagiosa, se trata em casa. Se vem para receber oração, vem num outro momento que não tem muita gente, conversa com o pastor, normal, tranquilo. Agora nós precisamos continuar crendo e confiando no Senhor nosso Deus, acreditando que Ele continua curando, que Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Mas o que eu quero deixar hoje para você é que a nossa fé precisa estar nele. Você se converteu, você entregou a sua vida para Cristo. Continue no teu caminho, na tua posição. Não permita que os problemas, que as lutas, que o desespero venham tomar conta da tua vida. Eu já ouvi algumas pessoas falando, quando terminar a pandemia, se continuarem as lives, eu vou ser crente na minha casa. Eu não volto mais para a igreja, eu vou continuar sendo crente em casa. Já vi pastores que falaram comigo, olha, na minha igreja tem uns membros que já falaram que enquanto não terminar a pandemia eu não dou o meu dízimo. Só que o pastor dessa igreja paga aluguel. E ele falou, eu estou trabalhando, fazendo máscara para vender, para poder pagar o aluguel da igreja. Para juntar as coisas para poder pagar o aluguel da igreja, porque eu não tenho, estou tendo dificuldade, tenho que me manter e pagar o aluguel da igreja, porque muitos dizimistas deixaram de dar. Peraí, eu dou meu dízimo para o Senhor. Então, quer que eu dou o dízimo para ajudar? Não é porque eu entendo que o 10% pertence à casa de Deus? Eu estou dando porque eu quero ajudar, então se eu não estou lá recebendo, eu também não vou dar? Mas está recebendo na live. Então, são algumas coisas que você pergunta, está convertido de verdade, meu irmão? Você está convertido de verdade? Você realmente teve uma experiência com Deus? Você entende o que é a obra de Deus? O que é o trabalhar de Deus? Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Os profetas continuam aí profetizando, falando, anunciando, a palavra está aqui, ó. É a palavra da fé que nós pregamos. Mas nós temos obedecido essa palavra? Precisamos fazer isso, urgente. Precisamos nos posicionar de forma urgente na presença do nosso Deus, porque o diabo não brinca de ser diabo não, tá? Então não brinque de ser crente. Faça de coração a vontade do Senhor, para que a tua vida esteja sempre no altar de Deus. Em nome de Jesus.